Lembrando os irmãos que essa é uma versão atualizada, é uma versão totalmente diferente das mais antigas. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor nessa versão: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Irmãos, estamos falando, o Espírito Santo tem guiado as nossas vidas a falar do que é que nós temos, do que é que nós somos, qual é a nossa identidade, quem somos nós. Muitos cristãos, falamos do meio evangélico, mesmo com uma bagagem de conhecimento tremenda dentro da igreja, não sabe quem realmente é, né? Então alguns estão estabilizados, têm uma vida muito boa e procura-se uma religião. Eu quero uma boa religião, já estou bem sucedido, eu estou bem estabilizado, eu não quero aparecer como uma comunidade ruim ou como um grupo de pessoas inferior, eu quero buscar um grupo de pessoas excelente, então busco uma religião. Mas Cristo não é uma religião, nunca foi e nunca será. Cristo nunca foi uma religião e nunca será. Lá em Tiago está escrito o que é ser religioso, o que é a verdadeira religião sagrada. Ele disse: olha, a religião é isso. Não fala que é Cristo, fala, a religião é isso, que você visita os órfãos, que você faça as obras, significa que isso é externo. E ponto. Ele não deixa vírgula, ele não deixa sequência para que se estenda mais nada. Então a religião está dentro da Bíblia, provado que não é Cristo, não é o cristianismo, e não é ser cristão, e não é crer. Então, tá lá. Se você quiser estudar um pouco sobre Tiago, ele vai lá, tá falando que a religião santa, consagrada, imaculada é essa. Tá? Então, nós não estamos aqui porque somos religiosos. Ponto final. É uma das coisas que a maioria dos cristãos acha que é. A minha religião é cristão. Ainda põe nos currículos de alguma coisa dizendo assim que é religioso. Não é. Ser cristão não é ser religioso. Tá? Porque temos aqui um texto que explica a Bíblia dentro da Bíblia. Quem era o homem? Quem era esse homem, irmão? Chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade, certo? Diz a palavra do Senhor. Entre quem? Ele era uma autoridade entre os judeus, uma coisa muito rara. Ele era mestre no seu segmento. Ele era mestre no Alcorão. Ele conhecia a palavra de Deus revelada até aquele exato momento com exata perfeição. Ele tinha um posto de maior autoridade entre a sua comunidade, mas ele não era completo, não bastava. Até Jesusinho ele achava que ele era o maioral. Até Jesusinho ele achava que estava numa excelente posição, mas quando ele viu um homem que era criado por José, filho de Maria, e que era um homem simples, e cresceu, quando atingiu a sua maioridade, 30 anos, começou a ser levado por grandes prodígios e maravilhas,
Sinais acompanhavam o seu gesto, a sua fala, a sua expressão, até a sua sombra. Ele ficou indignado. Como eu, tendo uma vida plena, completa, estudei, sou autoridade máxima, não tenho domínio sobre o Espírito. Muitos cristãos se encontram assim. Eu fiz tudo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu jejum, como diz o outro, 2 vezes por semana. Eu entrego até, o dízimo do hortelã, do comi e tudo mais, Por que essas coisas não avançam? Não avançam? Por que não dá certo? Eu tenho que conversar com esse cara. Eu tenho que conversar com esse Jesus. Eu não posso conversar de dia. Não posso conversar de dia, porque a sociedade a quem eu represento vai me indagar depois. O que você foi ter com aquele homem chamado charlatão? Foi conversar com ele de noite, certo? Chegando lá ele disse o quê? Irmãos, muito disso acontece no dia de hoje. Chamou Jesus de mestre. Reconheceu o mestre. Eu sou mestre, eu reconheço outro mestre. Ele disse isso. Sabemos que você ensina da parte de Deus. Por quê? Ele trouxe as suas convicções. Ninguém pode operar os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Irmão, já parou para pensar nisso? Ele pregava a lei. Ele era mestre na lei. Mas Deus não era com ele. Porque ele declarou: ninguém pode fazer isso que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então ele estava declarando que Deus não era com ele, porque ele sabia tudo, mas não conseguia operar aquilo. Entende, irmão? A revelação da palavra. Entende? Jesus respondeu para ele e disse algo muito importante, que muita gente empina o nariz e acha que sabe, mas não sabe. Ele disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então o reino de Deus é uma realidade. É visível, pode se ver, mas não é por mérito comum que se alcança esse reino. Pode ser até doutor, pode ser autoridade máxima, pode ser até mestre. Isso não te capacita a nada. Ele indagou de novo e disse: como pode acontecer isso? Eu sendo velho, como pode um homem já crescido voltar ao ventre da sua mãe e renascer? Como pode acontecer isso? O Senhor respondeu de novo para ele: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Foi até aí onde nós lemos, paramos aí, tá? Agora vamos para outra parte que é muito mais principal. A velha criatura já alcançou todo o seu ponto máximo de evolução e não pode mais ser acrescentada. O que resta? Resta a morte. A nova criatura se iniciou com a ressuscitação de Jesus. Jesus nos deu um novo espírito. Amém? Está escrito? Amém. Lá em Coríntios, lá no final de 1 Coríntios, tá? Que a morte reinou de Adão a Cristo. A morte reinou como um rei. Sabe? Entende de monarquia? Não é uma democracia. A morte reina para aqueles que ainda não aceitou Jesus. Ela reina, não tem conversa, não tem votação, não tem plenário, não tem senado, não tem corte, não tem nada. Ela é um rei absoluto. E numa monarquia onde o rei é absoluto, a última palavra sempre é a dele. Não adianta você questionar. Você pode falar o que você quiser. O que ele falar, acabou. Se você desobedecer a regra, morte. Se ele não estender o cajado, morte. Tudo é assim, de Adão até Cristo. Tudo é assim. A velha criatura
não pode alcançar o reino de Deus. Jesus estava falando para aquele homem que era douto, ensinava entre os judeus, um povo escolhido por Deus, mas não podia ser uma nova criatura. Dentro da igreja tem muita gente que ainda pensa, depois de aceitar Jesus, que é uma velha criatura. Está ardentemente esperando uma ajuda na sua velha vida. E isso não foi prometido por Deus, nem pelo Espírito Santo, nem por Jesus, nem pelos profetas, tanto os menores como os maiores, nem por outro tipo de revelação. Deus não prometeu te ajudar na velha vida. Ele veio te trazer uma nova vida. Quando Jesus veio, o pessoal estava vivo, irmã Regina? Estava vivo? Estava, né? Ele não pregou para mortos, né? Não, né? Quando ele veio, ele disse assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Evangelho de João 10, capítulo 10, versículo 10, não foi? Ele não disse isso. Mas eu vim para que vocês tenham. Certo? Vida. Como que você vai ter se você já tem? Ou ele mentiu? Ou não soube se expressar? E de 2000 anos para cá, não tinha ninguém para corrigir esse texto. Eu vim para que você tenha vida. E a tenha com abundância. Quando eu dou alguma coisa que alguém não tem, essa pessoa tem? Não. O tipo de vida que ele veio trazer não existia. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, ele é agora, já, não vai ser depois. Agora, já, ele é uma nova criatura. Criação nessa versão. Uma nova criação? No princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo aquilo que foi criado, o Senhor manteve. Mas na criação, ele disse, eu faço em Jesus Cristo uma nova criação. Não estou entendendo, pastor. Jesus veio te trazer uma nova criação. Não é uma nova carcaça. Não é aquilo que você está vendo. Essa carcaça é um vaso. O que está dentro é o novo espírito que Deus te deu. De que jeito é esse espírito? É do tipo de Deus. Está escrito na Bíblia. Porque agora eu sou parte do corpo de Cristo. Amém? Qual é o problema agora então, pastor? É você acreditar que você é a velha criatura e não é a nova. Porque ele falou que ele veio para trazer uma vida nova. Sim? 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 Sim. Todo mundo concorda? Sim. Sim? Ele veio? Veio. Vocês acreditam que ele veio? Sim. Morreu? Ressuscitou o terceiro dia? A destra do Pai está? Sim? Sim? Sim. Na cruz ele disse, fracassei, Pai. Tentei, mas não deu certo. Foi isso que está escrito, imagina? Não? Ele disse que está consumado. Quer dizer que tudo foi feito, e na versão original diz que foi feito com abundância. Eu gosto dessa versão. Entende? Se ele veio, se ele fez, por que que eu e você pode dizer, chegar aqui e dizer, eu vou tentar, eu irei, vai acontecer? Vai acontecer? Jesus vai descer? Vai acontecer o advento? A nova criatura está em ação dentro de você. Só que ela não veio te obrigar a nada. Está à sua disposição. Está à sua disposição. Quem pega, lambando no original, quem recebe, quem pega da abundância da graça, reinará em vida. Está escrito em Romanos. Amém? Amém. Como você pega uma coisa que não pode ser pegada, você não pode roubar de Deus, ninguém rouba a Deus acerca do seu espírito, não estou falando de físico. Entende? Como você pode pegar uma coisa que ele não te deu? Como alguém pega alguma coisa de Deus se ele não dá? Quem sobe ao terceiro céu?
o céu inacessível da glória de Deus, e toma uma coisa que ele não deu. Quem? Quem passa pela milícia do céu? Quem passa pelo arcanjo Miguel? O príncipe de Israel. Aquele que empurrou o Satanás do céu. Veja o poder. Empurrou, a Bíblia diz, empurrou. Depois falou assim, houve um quebra-pau lá no céu, houve uma guerra lá no céu, né? E Miguel e os seus anjos lutaram, e Satanás lutou, e Satanás resistiu, está lá em Apocalipse, né? 12, está escrito, né? Houve guerra no céu, e as pessoas acham que as cadeiras voou, e o pau quebrou, e a madeira comeu pro lado de lá, e foi soco para lá, soco para cá, asada de anjo para lá e para cá. Não, a Bíblia diz que a vitória foi dada por autoridade e poder. Eles prevaleceram na autoridade. A Bíblia diz que não se achou lugar para ele. O poder que Deus deu aos seus anjos encheram o céu de tal maneira que não houve mais lugar para Satanás e todos aqueles que ele convenceu. Não se houve lugar, diz a palavra. Não houve lugar mais para eles. E eles foram lançados de lá. Você tem a nova vida. Só que essa vida, como eu disse, eu vou retomar aonde eu parei. Ela não é obrigada. Jesus não te deu uma obrigação. Ele te deu uma autorização para você pegar essa nova vida. Por amor, não por obrigação. Ela está disponível agora aqui. Mas eu quero te lembrar de alguns textos que Jesus disse que Satanás fez. Um das primeiras é mais terrível. Satanás cegou o entendimento de todo mundo. Não há ninguém que escapou, a não ser que Jesus venha e o liberte. Não se sinta privilegiado falando assim, não, eu não vi o diabo cegando eu. Não, Deus não mente. A Bíblia diz que Satanás cegou todo o mundo para que não creia e não veja o que o Senhor fez. Ele é o príncipe desse mundo. Ouça, quem disse isso foi o Espírito. Jesus estava reunido com seus discípulos num lugar e se aproximou Satanás daquele lugar. Ele disse, vamos levantar e sair daqui, porque se aproxima o príncipe desse mundo. E nós, plural, eu e vocês, não temos nada com ele. Entendeu isso? Entendeu isso? Você deve alguma coisa para Satanás? Deve? Ele disse, eu e você não temos nada com nada, não devemos nada, não temos nada com ele. Eu quero que você entenda, você é uma nova criatura. É preciso você se despir da velha para que a nova tome posse. Mas o que tem na nova criatura de tão especial? Você sabe o que Jesus faz? Você agora é um cristão, um pequeno cristão, um Cristo menor. Na verdade, o Evangelho de João 4, a partir do versículo 17, diz assim, que como ele é, aqueles que aceitaram a Jesus, com toda a força na sua vida, também é como ele nesse mundo. Como Jesus é? Ele é um fracassado? Não. Ele é um derrotado? Não. Ele tenta as coisas e não dá certo? Não. Ele é passado a perna? Não. As pessoas enganam ele? Não. Hã? Não é. Esse é o tipo de vida que o Senhor disse que você precisa viver. Não pode ser enganado, não pode ser fracassado, não pode ser derrotado, não pode ser enganador, não pode ser um ludibriador, não pode nada disso. Porque em Cristo não há engano, não dolo, nem sombra de variação. Amém? Amém. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. O texto que nós lemos no culto de ontem
fala que um só morreu por todo o mundo. Todo mundo? Quem ficou de fora? Hitler? Bolsonaro? Quem ficou de fora? Ele morreu por quem? Todo o mundo. Quem crê nele? E o texto segue dizendo assim: e ele pagou o pecado de todo mundo. Quem crê nele, automaticamente está livre de todo jugo, todo pecado, toda injustiça, toda prisão. Em Lucas 4, versículo 14 em diante, ele começa a reafirmar o que o profeta Isaías disse em Isaías capítulo 61. Eu vim trazer boas novas. Eu não vim trazer jugo, eu não vim trazer maldição, eu não vim trazer isso não pode isso, não pode aquilo. Paulo disse que ninguém te perturbe com os dias de lua nova, com as festas, com o que comer, com deixar de comer. Com isso, ele veio trazer a liberdade. Lucas 4, 14 em diante diz: eu vim trazer as boas novas, eu vim trazer visão ao cego. Não é visão no campo físico, não, é visão espiritual, daquilo que acontece do sobrenatural. Eu vim tirar você do cativeiro. Alguém acha que o cativeiro é só uma obra de macumba que prende a pessoa? Não. Lá no original está dizendo que cativeiro era o reino das trevas que prendia todos, e todos lá estavam declarados mortos, porque o salário do pecado é a morte. Ninguém escapa. Ele disse: eu vim trazer liberdade do cativeiro. Eu vim libertar das tormentas, perturbação, insônia. Nome popular, pesadelo. Tive um pesadelo. Quando eu era criança eu tinha pesadelo. A minha cama voava sobre um abismo. E eu ficava: será que eu vou cair da cama? Será que eu vou cair da cama? Entende? Ficava assim. Ele disse: eu vim libertar você das tormentas. Sabe por que sonhamos? Porque o nosso espírito não dorme. Não dorme. Não dorme. O nosso corpo descansa, mas o nosso espírito não dorme. É por isso que nós somos. Mas ele disse: eu vim libertar você das tormentas. E quero terminar com a última frase que ele disse: eu vim anunciar a vocês o ano aceitável. Está falando de tempo. Esse é o seu tempo. Essa é a sua hora. Essa é a sua estação. Cumprindo o que estava escrito em Eclesiastes 3:3. Ei, há um tempo determinado para todas as coisas. Só que o meu tempo, o teu tempo chegou. É agora. Amém. Sabe quando ele declarou isso? Ontem, meia-noite, não foi, mas? Há 2000 anos atrás ele declarou. Ele anunciou e declarou: ei, o tempo de vocês chegou. É agora. Ei, creia que vocês estão livres da doença, do fracasso, da miséria, das prisões. Amém. Como eu vou fazer isso? Ele levantou mais lá em Lucas, que fala da humanidade de Cristo, e disse assim: eis que vos dou poder e autoridade. Para quê? Pisar. Lá em casa eu piso em barata, viu, meu? Né? Só para ter uma noção do poder que ele te deu. Claro que é em Cristo Jesus. Se você tem Cristo, você tem isso. Se você não tem, você tem um grande problema que pode ser solucionado. Eis que vos dei poder para pisar. Eu sei que algumas pessoas correm de barata, né? Mas ele disse: eu te dei poder para pisar serpentes. O que você quer pisar? Uma serpente ou uma barata? Ele disse: eu te dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada, absolutamente nada lhe fará dano algum. Sem chance. Se você está em mim, ninguém me pica. É como se você estivesse na perna de Cristo. Alguém pica Cristo? Alguém morde ele? Cristo corre da barata? Corre da cobra? Corre do escorpião? Que ele criou pelo poder da sua palavra. Haja isso e ouve? Saia do estado de pequenez, porque o estado que o Senhor te colocou é supremo. Aleluia. É um exército em extremo, como diz Ezequiel 37.
Você é essa pessoa poderosa em Cristo Jesus. Crendo no que Ele trouxe, você é tudo isso. Glória a Deus. O fracasso, a derrota não faz parte da tua vida. Não faz parte da tua vida. Mas muitos querem cultivar. Sabe, irmão? Quer cultivar a velha criatura. Sabe? Estão tão tomados disso. Tomados de cegueira. Sabe o que é tomado? Você foi arrancado daquilo que é direito e levado a um lugar de engano, de prisão, de sofrimento. Tomados. Eu não sei como que vai ser o meu dia hoje. Eu canso de dizer, eu vou dizer até quando o Senhor permitir que eu diga. Ai, hoje eu não sei se eu levantei com o pé direito ou com o pé esquerdo. Como será o dia? Eu esqueci de renovar o meu pé de coelho atrás da porta. Ai, não abriu a Bíblia hoje no Salmo 23 ou no Salmo 91 para colocar no rumo da porta. Isso não é pensamento de um espírito renovado. O Espírito Santo não pensa em fracasso. Você não vê ele pensando em si, será, talvez. Não faz parte do vocabulário dele. Se hoje você se levantou, Deus permitiu que você levantasse. Não foi pelas forças da natureza. Não foi pela ameba. Não foi pela evolução. Não foi pelo teu poder criativo. Não foi pela força do feijão. Ou da feijoada, não sei o que você comeu. Entende? Não foi por isso. Pastor, só prova isso. Está na Bíblia. Evangelho de João também. Capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus não quiseram. Mas todos aqueles que aceitaram, deu-lhe o poder de ser feito. Não vai fazer. Feito, está feito. Deu o poder de ser feito. Filhos de Deus. Porque eles não nasceu do sangue, não nasceu da carne, não nasceu do natural, não nasceu do homem, mas nasceu de Deus. Sabia que o teu tutano, se a morte bater lá, não pode fazer nada aí, pelo poder do meu tutano, não vai adiantar nada. Ah, eu tenho 10 milhões, toma aqui e volta amanhã. O que eu faço com 10 milhões? A morte vai falar para você e dar uma risadinha. Muitos acreditam que ela tem uma foice, né? Que a figura do ceifador é a morte. Tá bom, tá bom, tá bom. Né? Todo respeito a você que acha isso. Né? Mas você recebeu uma nova vida. E na segunda parte do que eu disse lá, que está no final de Coríntios, que diz que a morte reinou até Cristo. Cristo veio e derrotou ela. E deu a mim e a você um espírito vivificante. Crê nisso? Sim. Crê nisso? O que é um espírito vivificante? Você tem que saber se você crê. Você não pode ter uma coisa que você não sabe o que é. Você recebeu um espírito vivificante. Um espírito que gera vida. Como você pode morrer se você gera vida? Não estamos falando da carne. Estamos falando do espírito. Como você pode morrer se você gera vida? Como alguém pode te prender? A Bíblia diz que o último inimigo é a morte. Como você pode morrer se você gera vida? Não acreditar nisso é um grande tropeço para a sua vida. Creia que você é essa nova criatura. Creia nisso. É só isso que eu tenho que fazer? Pastor, mas para isso acontecer na minha vida, eu tenho que parar em tal lugar, como eu já falei, volto a falar. Olha, né, um pastor, eu vi uma mensagem que dizia, lá do fundo do Nordeste, que dizia, olha, não vai na pizzaria. A pizzaria lá se oferece a rodela de Satanás, a pizza. Entende? Um pastor pregando, né? Entende? Os irmãos que tomou Coca-Cola, tomou do vinho do inferno, entende? E assim por diante. Irmão, não vai na sorveteria de Satanás. E assim por diante. Irmão, toma muito cuidado, muito cuidado. Ele disse, como isso pode acontecer? Como pode receber essa vida nova? Arrependimento e crer. Mateus 4,17, a primeira pregação de Jesus. Arrependei-vos. Não é pedir perdão. Arrepender é um nível superior. Arrependa e receba o reino. Arrependa e nasça de novo. Nascer da água e do Espírito. Batismo, novo nascimento. Recebeu um novo Espírito. Recebeu um Espírito vivificante. Por isso a importância do batismo. Por isso está dizendo que você se enterrou a velha criatura e quando emergiu das águas, recebeu um novo Espírito. Esse Espírito não pode ser morto. Não pode ser vencível. Amém? Amém. Você é uma nova criatura. Glória a Deus.
Você gera vida. Amém. O fracasso não faz parte da tua vida. Pastor, mas eu estou com uma dúvida. Se essa enfermidade foi embora porque eu estou enfermo. Isso que você está vivendo não é teu. Talvez você queira ficar com 10 milhões que não seja teu e caiu, né, de paraquedas na sua conta. Mas uma enfermidade que cai na tua conta, que não é seu, você vai querer ficar com ela? Vai abraçar ela? Então, se não é seu, o que você faz? Jesus mandou expulsar. Sabe o que é expulsar? Não é com método de educação. Ô, meu querido, não dá para atender você, tá? Volta outra hora. Não, não é isso. Expulsar é dizer, vai embora agora. Entendeu? Vai embora agora. Você recebeu o poder. Se você crer, você vai fazer isso. Ah, vamos chamar de doido. O que você prefere? Ficar doente ou ser chamado de doido? Tipo assim, uma doença simples, um câncer. Ah, não. Eu não vou mandar o mal embora, o câncer embora, porque vão chamar de louco. Então, eu acolho o câncer e fico com ele. É assim? Não. É assim? Não. É assim? Não. Quantas vezes você viu Jesus caindo de dor? Andei a tarde toda, orei a madrugada inteira, estou quebrado, foi cometido uma virose de gripe, um vento que veio lá da Galileia, veio contaminado e passou por aqui e me deixou. Já viu Jesus doente? Por que será? Ele tinha um corpo igual ao meu, o teu? Sim ou não? Sim. Hã? Não ficou doente por quê? Porque a comida era saudável. O pão de lá, sem fermento, era uma beleza. Ele só comia peixe, pastor. Então, volte a comer pão sem fermento e peixe para ver se a sua enfermidade vai embora. Não é assim que funciona, é espiritual. Se não é teu, manda embora. Ele diz que você não tem mais isso. Não é direito teu ter mais doença. Não é direito teu ter derrota, fracasso. Quando isso bater na tua porta, ele diz, eu te dei autoridade. Manda embora. Manda embora. Se não é teu, ei. Uma Regina que gosta disso aí, né? Visita na tua casa. É só 3 dias, imagina. Passa disso, está abusando. Tem que, ó. Procura o teu lugar. Entende? Se não é teu, manda embora. Ou você vai sustentar. Estou com dó dele, né? Eu vou pagar. Tira o dinheiro da poupança e vamos pagar. É assim? É assim? É assim? É, mano? Hã? Tira todo o dinheiro que está na poupança, reservado, mas não manda a visita embora. Vamos sustentar ela, pagar as contas dela, celular dela, né? Porque agora tem a vida virtual, né? Tem que pagar 2 vidas, né? Então, a vida normal e a vida virtual. Então, não existe, não é teu, manda embora. Manda embora. Manda embora. Pastor, mas eu não vou ficar taxado como... Não. Jesus não aceitou, Deus não aceitou, o Espírito Santo não aceitou Satanás na casa dele. Certo? Ele pediu por favor? Por favor, Satanás, você é o primeiro anjo que eu criei. Um anjo de luz, Lúcifer, por favor, desça com o seu colouro. Não, ele foi empurrado. Imagina você empurrando. Ei, teu lugar não é aqui, vai. Ei, não, tem que pegar a mão. Vaza! Esse lugar não te pertence. É assim que você tem que fazer. Eu estou falando das forças do mal. Amém? Não confunda. Estou falando das forças. Tudo que Deus não enviou a você não pode ficar na tua casa. É você que reina lá. Não é o diabo. Amém? Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.